bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha, nós vamos revisar aqui, né, velocidade média, né? Então nós estamos trabalhando aí velocidade média, conceito de velocidade. Daqui a pouco adentramos aí os movimentos uniformes de uma forma bem sucinta, né? Então depois vamos para aceleração, movimentos variados. Então estamos trilhando esse caminho aí. O primeiro conceito importante que a gente viu, né, dentro da mecânica, dentro da cinemática, mais propriamente dito, foi o conceito de velocidade, uma grandeza física extremamente importante no universo da mecânica, até mesmo na física de modo geral, né? Tá? Então nós estamos trabalhando com a ideia de velocidade média, né? A gente está se habituando com o conceito aí. Então nós temos na nossa listinha lá algumas das atividades, né? No começo, o primeiro bloco de atividades bem simples, né? Uma ou outra ali que você vai precisar de uma contextualização, né? Um pouquinho, né? Saber interpretar um pouquinho mais ali, mas também muito tranquila, são muito curtinhas, muito básicas, né? Duas ali que tem uma historinha, né, pra gente incrementar também, para não ficar uma coisa tão sem graça, né? Então a primeira questão é o seguinte: um veículo percorre uma distância de 80 km em 2 horas. Então o veículo, ele tem um ΔS, né, uma variação de deslocamento. A posição final dele menos a inicial já está dado, é 80, então o S menos S0 já está fornecido, está aqui meu ΔS, em 2 horas, então ele leva 2 horas para percorrer essa distância. Calcule sua velocidade média em quilômetros por hora. Então assim, né, foram dados aqui, né, ΔS 80 km, o tempo em 2 horas. Como a velocidade é apenas em quilômetros por hora, a distância já está em quilômetros, o ΔS em quilômetros, o tempo em horas, já está tudo certo, as unidades estão corretas. Então, sem medo de ser feliz, eu pego a formulinha da velocidade média, ΔS por ΔT, tá? ΔS por T, o deslocamento, ou distância por tempo. Então no primeiro momento não faz muito, né? Não tem muita importância na gente dar nome aos bois aí. O importante é que seja distância, né? A distância percorrida pelo tempo. Então velocidade média, variação de deslocamento por tempo de movimento, tá? Então basta eu substituir ΔS 80, tempo 2 horas. Finalmente eu tenho uma velocidade média de 40 km por hora. Isso que significa dizer que a cada hora de movimento, esse corpo percorre uma distância média aí de 40 km. Né? Então, em média, né, a velocidade foi aí 40 km por hora. Né? Em média de uma distância de 40 km a cada hora de movimento. Tá? Essa, então, muito tranquila, apenas substituir, sem graça. Pega a forma, substitui os valores. Não tem que converter nada, porque eu quero a velocidade em km por hora. A distância já está em quilômetro, então aqui eu tenho quilômetro, aqui embaixo eu tenho hora, quilômetro por hora, e é isso. Então vamos para a próxima. Um carrinho percorre uma distância de 100 metros em 1 minuto. Calcule sua velocidade média em metros por segundo. Cuidado aqui, né? Muito simples também, mas tem que ter um cuidadinho. A distância percorrida, ΔS, a posição final menos inicial, a posição que ele chegou menos de onde ele partiu, já foi dado, já foi fornecido, o ΔS está aqui, 100 metros, tá? E ele percorreu essa distância em 1 minuto. Então aqui, ó, toma cuidado que como a velocidade pedida é em metros por segundo, o tempo será em segundos, então tem que passar esse tempo de 1 minuto para segundos. Nós já vimos lá, né, na introdução à física, nas conversões de tempo, que para passar minuto para segundos, você pega o valor em minutos, multiplica por 60. Então nós já sabemos, né, que 1 minuto são 60 segundos. Aí, novamente, velocidade média ΔS por ΔT, ΔS 100, o tempo 60 segundos. Então eu tenho, né, aqui uma velocidade média, na verdade aproximada, né, que aqui é uma dízima, de 1,66 metros a cada segundo de movimento. Então a cada segundo ele vai percorrer uma distância de 1,6 metros. Se a velocidade for uniforme, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, se a velocidade for constante, a cada segundo ele vai percorrer exatamente 1,66 metros. Tá? Então era isso, só tomar o cuidado, né, atentar para que o tempo dado do movimento está em minutos, e se eu peço metros por segundo, eu preciso passar o tempo para segundos. É isso. Questão 4. Um veículo percorre uma distância entre duas cidades de 160 km em 2 horas e 45 minutos. Nós já vimos esse probleminha aí.
Calcule a velocidade média desse veículo em km por hora em metros por segundo. Bom, os dados que nós temos, pessoal. Nós temos aqui ΔS, né? Então, novamente, não tenho a posição de partida nem a posição de chegada. Eu já tenho a posição, eu já tenho o S menos o S0 fornecido, que deu 160, tá? Então, a distância entre as duas cidades, né, o deslocamento escalar desse veículo aí é de 160 km. Distância em linha reta, deslocamento, lembra? E o tempo é 2 horas e 45 minutos. Só temos um problema aqui, meus queridos, né? Eu quero a velocidade em km por hora e metros por segundo. Então nós temos que converter esse tempo aqui todo para horas. Eu tenho que tirar os 45 minutos da jogada, né? Eu tenho que converter esse valor integralmente para horas. Eu não posso deixar no valor de tempo 2 unidades, né? Observa, nós não queremos velocidade, né? Km por hora por minuto, nós queremos km por hora. Esta é a unidade de velocidade convencional. Então, como a gente já trabalhou, a gente vai pegar, né? Lembra que então tempo é 2 horas mais 45 minutos. Eu vou pegar esse 45, que é a parte de minutos do tempo, e vou converter para horas. O que eu faço? Lá da regrinha, eu, né, quero passar de minuto para segundo, de minuto para hora, desculpa, eu vou pegar o valor em minuto e dividir por 60. Então deu 0,75 horas. É estranho? É usual? Não é, mas, né, significa 0,75 horas, não significa, não é? 75%, né, da lousa do relógio lá percorrido. Nós discutimos isso em sala de aula. Então é estranho, mas é um valor, né, é o que é realmente os 45 minutos em horas, 0,75. Então logo, né, 2 horas e 45 minutos, nós temos 2 horas mais 0,75 horas, né, que é o valor dos 45 minutos convertido para horas. Somando tudo, eu tenho 2,75 horas. Pronto, está aqui o tempo como a gente precisa para colocar na fórmula da velocidade média. Agora sim, né, resolvendo para km por hora, velocidade média ΔS por ΔT, o ΔS nós foi dado, que é 160 km, 2,75 horas, né, é o valor correto de horas aqui, o valor correto de tempo, né, integralmente convertido em horas. Então, eu dividindo aqui, né, eu vou chegar em 58,2 km por hora. A cada hora de movimento, esse corpo percorre uma distância média de 58,2 km. Beleza? Então, essa é a velocidade média de um corpo, de um móvel que percorre uma distância de 160 km em duas cidades, em 2 horas e 45 minutos. Agora eu quero em metros por segundo. E metros por segundo, lembra que a gente viu, né, a regrinha. Se eu quero passar de km por hora para metros por segundo, eu pego o valor de km por hora, divido por 3,6. Dá o valor em metros por segundo. Se eu quero passar de metros por segundo para km por hora, eu pego o valor em metros por segundo, multiplico por 3,6, obtenho o valor em km por hora. Neste caso, como eu quero obter em metros por segundo e eu já tenho calculado o valor em km por hora, eu vou pegar os 58,2 e vou dividir por 3,6, dá 16,2 metros por segundo. Então nós podemos dizer o seguinte, olha, esse corpo a cada hora de movimento percorre em torno aí de 58,2 km. É a mesma coisa que você falar que, olha, esse corpo a cada segundo de movimento percorre em torno aí de 16,2 metros, tá? Então essas, né, são as mais tranquilinhas. Vou dar um pauzinho aqui, tomar uma água e já voltamos aí para as mais elaboradinhas. Até depois. Voltamos aí, questão 5, uma questãozinha, uma questão aí contextualizada que conta uma historinha. Seguinte, vamos a ela. Um caça militar voa Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, que é mais ou menos aí em torno, né, aproximadamente 340 metros por segundo no ar, tá? Sobre a cidade de Tubarão, de uma extremidade a outra. Então esse caça, né, vai de um lado ao outro, de uma extremidade a outra da cidade, em torno de aproximadamente 12 km. Calcule quantos segundos, o tempo, o jato levará para atravessar a cidade. Então é o seguinte, nós vimos, né, primeiramente, nós vimos que ondas, né, também
que não são assim objetos palpáveis que a gente está acostumado a referenciar em exercícios de velocidade média, mas ondas, né, que é energia em movimento, digamos assim, também possuem velocidade. O som possui velocidade, né? O som quando sai da fonte sonora, por exemplo, aqui o som que sai da minha boca, das minhas cordas vocais, está se propagando em todas as direções do espaço a uma velocidade de 340 metros por segundo, tá? Em metros por segundo, né? Tá? E a luz também, né? A luz também tem, né, gente? A luz também é uma onda de energia, né? É uma onda eletromagnética. Luz e demais radiações do espectro eletromagnético, mas também, né, a luz e outras radiações também possuem uma velocidade fixa aí, né, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, né, é por segundo. Então 300 mil quilômetros por segundo é uma velocidade extremamente alta, né, um feixe de luz daria em torno de 8 voltas em torno do planeta em um único segundo, tá? E esse caça, né, esse caça militar, esse jato, ele voa Mach 2, né? Mach 2 é um termo aeronáutico, né, utilizado para designar quantas vezes uma nave voa em relação à velocidade do som, né, a velocidade relativa dela em relação ao som. Então uma nave que voa em Mach 2 estaria voando aí a 2 vezes a velocidade do som, tá? Então esse jato passa provavelmente bem alto para não dar estrago, né, porque quando rompe a velocidade do som nós temos ali o estrondo sônico, né, que é uma onda de pressão gigantesca que se propaga com muita intensidade, e essa onda se propagar perto de coisas mais delicadas, como vidraças e, né, pode dar bastante estrago. Então, inclusive não é nem permitido um caça, né, supersônico militar voar em altitude baixa sobre cidades, centros urbanos, devido ao estrondo sônico, tá? Mas supostamente então está passando uma altitude razoável aí, segura. Ele vai de um ponto, né, de uma extremidade a outra da cidade em Mach 2, tá? Ele já entra em Mach 2 e atravessa a cidade até a outra extremidade em Mach 2, e essa distância percorrida sobre a cidade em torno de 12 km. Calcule quantos segundos, né, o jato levará para atravessar a cidade. Então nós temos aqui uma pequena contextualização, né? Então o S0 e o S é o começo, né, o início da trajetória dele numa das extremidades da cidade. Ele percorre toda essa trajetória aqui, né, essa trajetória retilínea sobre a cidade, até a posição final S, onde, né, que finda aqui com 12 km de extensão. Bom, a velocidade. A gente sabe que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Se ele está em Mach 2, ele está viajando 2 vezes a velocidade do som. Então é 340 vezes 2. 680 metros por segundo, tá? Como eu quero o tempo em segundos, pessoal, um detalhe aqui, né? Como eu quero o tempo em segundos, eu vou precisar da velocidade em metros por segundo e a distância em metros, para ter consistência de unidades. Eu não posso botar o 12 km na fórmula, juntamente com metros por segundo, para achar tempo em segundo. Não vai dar certo, tá? Então, para que eu tenha consistência de unidades, para que eu chegue na resposta correta, se a velocidade é metros por segundo, eu quero achar o tempo em segundo, eu preciso da distância em metros. Então sempre lembra, quilômetros com horas, né? Quilômetros por hora com hora e com quilômetros, metros por segundo com metros e segundos. Então nós já passamos aqui o ΔS, que é de 12 km, que é o deslocamento escalar dele, né? O S menos S0 dá 12 km. Inicia o S0 é aqui, o início do movimento, numa das extremidades da cidade, e a posição final é aqui, na outra extremidade da cidade, né? Fazendo o total aí de 12 km ou 12 mil metros. Bom, da fórmula da velocidade média, meus queridos, né, a gente mexendo ali nos termos, né, a gente passando e dividindo novamente, a gente chega que o tempo de movimento vai ser a distância percorrida pela velocidade, né? Certo? A distância percorrida pela velocidade. Então, né, a distância percorrida pela velocidade, eu vou botar aqui a distância 12.000, aqui 680 metros por segundo que é a velocidade, então ΔS em cima e velocidade embaixo,
Resolvendo, né, na mão ou na calculadora, seja feliz como você quiser, vai dar aproximadamente 17,6 segundos. Então leva 17 segundos para atravessar essa cidade de ponta a ponta em Mach 2, ou seja, 600 a duas vezes a velocidade do som, né? Então é bem rápido, né? É um estalo de tempo aí. Tá? Então 17 segundos ele atravessa os 12 quilômetros voando em Mach 2, voando em duas vezes a velocidade do som. Tá? Então é isso. É uma questãozinha que tem uma historinha, né? Não perde para calcular a velocidade, mas sim tempo, mas a gente sabe, né, que o tempo, basta a gente modificar ali um pouquinho a forma da velocidade média, né? A gente isola o tempo e com a distância e a velocidade nós conseguimos achar o tempo de movimento, tá? Então dá em torno aí de 17 segundos, tá? 17 segundos de tempo. Beleza? Então essa né? Era essa questãozinha aí, né? Onde pegava mais aí a questão de saber corretamente qual é a velocidade, se é Mach 2, né? É duas vezes a velocidade do som é 340 metros por segundo, vezes 2, 680 metros por segundo. E a distância eu passar para metro, porque eu quero o tempo em segundos, certo? Então se a velocidade é em metros por segundo e eu quero achar um tempo de movimento em segundos, a distância também tem que ser em metros. Beleza? Consistência de unidades. A questão 6. João faz o seguinte experimento. Em um dia de tempestade, ao ver cair um raio ao longe, né, nas montanhas, pouco mais à frente, ele aciona o cronômetro e verifica que o trovão leva 6 segundos até ser escutado. Tá faltando um acentinho aqui, meu Deus do céu. Tá? Sabendo que a velocidade do som no ar, né, aproximadamente 340 metros por segundo, qual é a distância do local de queda do raio até o João? Então assim, João decide fazer esse experimento. Você pode fazer também, né, em um dia de tempestade, para saber qual é a distância que o raio caiu. Tá? Então assim, a luz ela viaja muito mais rápido que o som, né, muito mais rápido. Então em distâncias relativamente curtas, né, a luz do raio chega praticamente instantaneamente nos seus olhos. Tá? Ela viaja, né, 300 mil km por segundo. Então quando o raio cai aqui, né, o raio cai e no momento que João vê o raio, ele aperta o start do cronômetro e no momento que ele começa a escutar o trovão, ou seja, que o barulho do raio que caiu chega nos ouvidos dele, ele dá o stop e verifica quantos segundos levou do momento que ele viu o raio cair ao escutar o trovão. Então olha só, né? Então caiu o raio, no momento que ele caiu, pá, o som se propaga 340 metros por segundo, chega aqui no ouvidinho do João, né? O João aperta o stop do cronômetro e ele verifica que o barulho, desde o momento que ele viu o raio, levou 6 segundos para ser escutado. Tá? Eu quero saber então a distância da queda do raio até o João. Essa distância, meus queridos, é a distância percorrida pelo som, é o delta S do som, né? S0, S menos S0 vai ser a distância que o som percorreu da sua fonte, do raio, até o ouvido do João. Essa é a distância que eu quero saber. A distância percorrida pelo som é a mesma distância do raio até o João. Tem que entender isso. Aí como nós faz? Né? Modificando de novo lá a equaçãozinha, eu vejo a velocidade média, delta S por delta T, eu trocando os termos, multiplicando, passando, dividido novamente, eu chego ao seguinte: distância e velocidade vezes tempo. Delta S é velocidade média vezes tempo. Tá? Então, resolvendo aqui, distância igual a 340 metros por segundo, a velocidade do som, vezes os 6 segundos, que foi o tempo que o som se movimentou do raio até o ouvido do João. Ou seja, dá uma distância de 2.024 metros ou 2,04 quilômetros. Então essa é a distância do raio até o João. Pessoal, então essas eram as questõezinhas. Vão ser passadas mais algumas questões extras lá para o grupo, tá? Para dar mais uma treinada, eu vou fazer uma listinha complementar lá para você fazer. Vai ter o gabarito com as respostas, tá? Visto que nossa avaliação será agendada ou já está agendada dependendo da turma. Beleza? Então era isso, pessoal. Só reforçando os conceitos, né? Fazendo aquela revisãozinha legal, né? Para a gente se preparar para a provinha.
introdução à mecânica e velocidade média, tá? Lembra lá, vai cair introdução mecânica também, né? Conceito de tempo, posição, coordenada, movimento, conceitinhos básicos ali, importantes para nós na mecânica, e ali velocidade e velocidade média. Beleza? Qualquer dúvida, só chamar.